Uningá, que o futuro é aqui. Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro vídeo da segunda unidade, Teologia como Conhecimento Crítico da Fé. Como você definiria a nossa era em uma frase? William Saad Hosny, médico e pai da bioética no Brasil, fez essa pergunta numa pesquisa informal em 2011 com professores, colegas e alunos da universidade onde ele dá aula. E ele obteve as seguintes respostas. Era do assédio moral, era do autismo, era da banalização, era da banalização do mal, do Big Brother, dos caras de pau, era do consumismo, era do conluio, era do conchavo, era do consequencialismo, era da corrupção, das coalizões espúrias, era do culto à mediocridade, era da decadência, era da descartabilidade, era da desumanização. Se identificaram com alguma frase? A sua frase se identifica com alguma frase que foi, com algum termo que foi dito nessa pesquisa? Mas temos mais. Era da desconsideração de valores. Vivemos numa era do desperdício, do despotismo, pseudo-esclarecido, era do desprezo ao futuro, era da disparidade, do efêmero, era da estupidez, da esperteza, do esgarçamento social. Vemos tanto isso na atualidade com essa pandemia, né? Era da estupidez, era da esperteza, era do egoísmo, das falsidades, era das falsas ilusões, com as promessas de todas as áreas da tecnociência, era do faz de conta, da fraude, do medo, era do medo da liberdade, era da mentira oficializada. Enquanto temos um conceito de uma era que tem o medo da liberdade, se impõe sobre o homem o que nós chamamos de uma liberdade, de uma autonomia total, né? E essa própria autonomia, ela vem identificada como se nós pudéssemos fazer tudo, o homem pudesse fazer tudo, um falso conceito de autonomia. Continuando, encontramos outras respostas. Era do mercado, era da mesquinhez, da negligência, era do obscurantismo, era da perda de valores, da promiscuidade. Quem se importa com o futuro? Os fins sempre justificam os meios. Na aula, na unidade 1, nós vimos, Kant, ele diz que não, os fins não podem justificar os meios. Nós não podemos fazer coisas que não sejam éticas, que não sejam lícitas, que não sejam boas para atingirmos o fim. Era da supremacia da mediocridade, era do transitório, era das trevas, era de todos fazem e por isso eu faço. Vamos ver também na pandemia o comportamento das pessoas. Quem está usando máscara? Quem não está usando máscara? Era da violência, era do não é comigo. Vocês relacionaram a expressão que o Dr. William conseguiu em sua pesquisa com a expressão que você pensou quando eu te perguntei? Pois bem, Hosny e Pecini, nesse mesmo ano de 2011, publicaram em um artigo que estamos diante de 6 grandes revoluções científicas e que estas traziam a necessidade urgente do resgate da ética, né? Eles dizem o seguinte, que a nossa era, por tantas transformações, ela precisa ser melhor entendida dentro dessas 6 grandes revoluções. Mais do que uma época de mudança, nós vivemos em uma mudança de época. O fator decisivo para estes novos tempos foi o desenvolvimento da ciência e, em seguida, o da tecnologia, da tecnociência, né? Que apresenta como um de seus produtos a biotecnologia. A biotecnologia ela pretende revolucionar o mundo da vida e da economia neste início do século XXI. Foi Galileu, né, no século XVI, que é o grande marco importante do surgimento da ciência.
Para além das descobertas e invenções científicas, a postura de Galileu diante dos fenômenos da natureza deveria ser obtida por meio da experimentação e uso da razão. É daí que nascem as chamadas ciências experimentais, as quais foram o berço dos demais ramos da ciência. Com Galileu, Descartes, Bacon, consolidou-se o método científico e as ciências ditas experimentais. Nos séculos XVIII e XX e XIX, tivemos a primeira revolução científica que estava acoplada à primeira revolução industrial. No século XX, tivemos um avanço tão grande das ciências que nós poderíamos delinear a ocorrência em um século de 6 grandes revoluções científicas. Vamos lá, então, em um único século, 6 grandes revoluções científicas. A primeira revolução a que eles se referem, na primeira metade do século XX, é a Revolução Atômica. Ela nos lega a medicina nuclear, os radioisótopos, a energia nuclear e, por um outro lado, a catástrofe e o pesadelo da bomba atômica. Em meados do século XX, com a descoberta da dupla hélice do DNA por Watson e Crick, em 1953, inicia-se a revolução molecular que muda radicalmente o nosso conhecimento da biologia. Nós vivemos hoje o apogeu desta revolução, pois lidamos com a engenharia genética, a geneterapia, a clonagem, as células-tronco, a reprodução assistida, a biotecnologia e a biologia sintética. Então vejam, a revolução molecular, ela traz uma grande novidade para todos nós. Na segunda parte do século XX, ocorreram mais 2 revoluções. Veja só, na segunda parte do século XX, 2 grandes revoluções. A revolução espacial e a revolução da comunicação. A revolução espacial, ela vai mostrar que o ser humano saiu do planeta, conquistou o espaço sideral, um evento simbólico histórico, quando o Neil Armstrong pisa na Lua em 69, no projeto Apollo da NASA, e a revolução das comunicações, cujo emblema é a internet, é um mundo online, juntamente com o computador, sendo que os primeiros computadores, eles datam de 1981, enormes, que ocupavam salas inteiras, E hoje nós estamos aí diante de uma evolução tal da comunicação que precisamos começar a legislar sobre o que podemos e o que não podemos soltar aí nas nuvens da internet. Já no final e início do século XXI, começou a revolução nanotecnológica. Essa revolução abre um novo espaço e campo no conhecimento e na aplicação da matéria, com importantes repercussões na engenharia de materiais, mas ela vai atuar principalmente no âmbito da medicina. Abre espaço, então, engenharia de materiais, agricultura, biologia em geral e, sobretudo, então, como eu disse, na medicina. Bom, encontramos, então, essas revoluções científicas do século XX. A revolução atômica, revolução molecular, revolução espacial, da comunicação e da nanotecnologia. Juntamente com essas 5 revoluções já bem delineadas, surge uma 6ª revolução neste início de século. Qual é esta revolução? Rosny e Pecini, eles dizem que essa 6ª revolução, ela vai resultar da incorporação mútua das 5 revoluções relacionadas entre si. Estamos presenciando rápidas e profundas transformações no mundo. O avanço da tecnologia, ela nos salta aos olhos e nos deixa muitas vezes perplexos. A cada dia, a velocidade das informações e da produção do conhecimento impacta terrivelmente a cultura e seus valores. Libânio, que vocês também estão lendo na apostila, ao se referir a esse tema, ele vai nos dizer: do mundo das experiências diárias, dos conhecimentos tecnológicos, do avanço em ramos das ciências, elas se deslocam espontaneamente para as verdades de outra natureza.
E o que acontece com os valores, com as verdades da fé, com as convicções pessoais? Tudo isso vai entrar no mesmo rol das mudanças? Nós mudamos de acordo com tudo os nossos valores, né? Nossas convicções, nossa fé? A marca dessa cultura de fluidez e mudanças rápidas, ela nos impregna. Ela marca nossa mente e nos faz questionar como falar de verdades reveladas por Deus. E aí vem, e a teologia? Como falar da teologia no mundo atual? A teologia cristã precisou enfrentar os limites e a incapacidade do paradigma pré-moderno. E ao dialogar com a modernidade, procurou dar respostas às exigências e desafios que surgiam. No entanto, sem abrir mão da mensagem cristã. Nesse momento, as instituições de teologia liberal, protestantes e católicas, tiveram sua importância para a teologia cristã. Foi uma tentativa de responder aos desafios da modernidade. A modernidade, ela traz rupturas, ela trouxe rupturas no campo religioso, mas ela não conseguiu destruir a religião. Ainda que não tenha conseguido impor-se como um saber relevante no contexto cultural da modernidade, a teologia estabeleceu um novo e importante papel. Nós vemos esse papel, a importância desse papel, justamente quando falamos da reinterpretação, da atualidade da interpretação da teologia, da palavra, da escritura. Quando nós falamos de uma teologia viva, como nós falamos de um Deus vivo, nós estamos falando justamente isso. Qual teologia nós iremos traduzir para esse tempo em que falamos de uma era muito negativa? As expressões no início, quando eu coloquei para vocês sobre de como você expressaria em uma frase a nossa era, indicam isso. É difícil fazer teologia nesse tempo. Como interpretar? Como traduzir? Como levar para esse cristão, para essa pessoa que está dentro de uma comunidade cristã, as convicções pessoais vindas pela fé? Como que nós vamos fazer essa tradução? Fica muito difícil. Os avanços da medicina, principalmente no nosso século, nos apontam questionamentos e conflitos em relação a muitas verdades da fé ou a muitas verdades de dogmas, né? Frente a isso que nós nos deparamos quando nós falamos dos desafios atuais da teologia. Iremos tratar disso nos próximos vídeos. No entanto, vamos deixar claro aqui, a teologia, ela precisa se engajar na atualidade. Esse é o nosso tempo. Você, ao estudar teologia, você vai reinterpretar. Reinterpretar não no sentido de reformular, mas de simplesmente engajar a atualidade nessas convicções de fé e nas convicções pessoais. Vamos continuar falando sobre isso no próximo vídeo. Até lá!